boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana, sou autista, sou mãe do Gabriel, que também é autista. Primeiramente, eu quero pedir um favor, uma ajuda para vocês, tá? O meu Face ele foi bloqueado porque tentaram entrar na minha conta, então eu tenho que fazer um procedimento para desbloquear e não estou conseguindo, né? E no meu Face eu sempre compartilho, né, os meus vídeos do YouTube, né? Eu participo de 20 grupos de autismo, né? Mãe de autista, Pergunte para um Autista, Anjos Azuis, 20 grupos de autismo que eu participo, sempre compartilho meus vídeos lá. Enquanto eu não conseguir desbloquear o meu vídeo, o meu Face, eu não vou conseguir compartilhar lá. Então, para ajudar o canal, quem puder compartilhar esse vídeo no seu Face, né? Se tiver algum grupo de autismo que participe e puder compartilhar também, eu ficaria muito, muito agradecida e me ajudaria muito até eu conseguir, né, desbloquear o meu Facebook, tá? Ficaria muito, muito agradecida mesmo, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter e não comparar um autista com o outro. Eu escolhi esse assunto porque eu estava fazendo isso entre mim e o Gabriel, meu filho. Nós dois somos autistas, né? Mesmo sabendo que eu sei que as características nele são mais intensas que a minha, né? Mas mesmo assim eu tava querendo comparar algumas coisas e isso tava me deixando bastante aflita, tá? Primeiro eu vou dizer por que a gente não deve comparar, tá? Porque assim, ó, o espectro é muito, muito amplo. Além dos graus que tem leve, moderado e severo, quanto mais intenso as características, quanto mais comprometimentos, mais elevado é o grau, não é só isso. Tem muitas coisas, tá? Nós temos autistas que têm como comorbidade a deficiência intelectual, que é o retardo mental. Nós temos autistas que têm o QI na média, que é o meu caso. Nós temos autistas que têm a inteligência acima da média, que talvez seja o caso do Gabriel, talvez. Depois eu vou explicar melhor isso, por que disso. E temos 5% dos autistas que têm superdotação, que são aqueles gênios, entre aspas. Ali já dá uma diferença, né? Mas não é só isso, tá? Tem as comorbidades, porque é muito, muito raro o autista não ter comorbidades. Então, tem autistas que vai ter hiperatividade como comorbidade, tem autistas que vão ter depressão, que vão ter TOD, tem autistas que vão ter distúrbio do sono, tem autistas que podem ter como comorbidade esquizofrenia, né? Então, e é raro, infelizmente é raro, um autista que... Existe autistas que não tem nenhuma comorbidade, mas é muito, muito raro, tá? Tem a questão da educação, porque isso qualquer criança, qualquer pessoa, o jeito de educar vai interferir no comportamento. Tem a questão da personalidade, que cada bebê, cada criança, cada pessoa nasce com uma personalidade, né? Então, tudo isso vai fazer, né? Porque o autismo ele vai refletir muito no comportamento, mas vai fazer ter bastante diferenças. Agora eu vou falar um pouco o que estava acontecendo aqui na minha casa, né? As comparações, tá? Eu saí da primeira série alfabetizada, sabendo ler e escrever, tá? E o Gabriel já tá na terceira série e estava tendo bastante dificuldade na questão da leitura. Mesmo sabendo que ele tem mais características mais intensas, tem mais comprometimentos do que eu. Apesar de que nem eu falei, eu tenho QI na média. Ele provavelmente tem o QI acima da média. Mas como assim ele tem mais dificuldades, mais comprometimentos? Por causa de algumas características que ele tem que eu não tenho. Por isso que o espectro é amplo e por isso que o diagnóstico muitas vezes é difícil, complicado, tá? Um autista pode sim ser muito diferente do outro. O Gabriel tem a hiperatividade, que eu não tenho. Então, para ele, o sentar, o ficar quieto, o prestar atenção é muito difícil. Isso dificulta muito a aprendizagem. O Gabriel tem muita resistência. O que ele não gosta, não se interessa, o que ele tem dificuldade, ele não presta atenção, né? Eu estou investigando agora com a psicóloga dele a questão, de repente, de ter o TOD, transtorno opositor desafiador, ou TTDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser que ele tenha, né? E deixa eu ver aqui, resistência, ele tem uma dificuldade de concentração muito maior que a minha, a hiperatividade e a resistência, tá?
Apesar que eu falei, o QI dele, né? Bem provável que seja acima da média. Provável porque eu nunca fiz teste de QI, eu nunca fiz teste de QI nele, então não pode ser com certeza, mas pelo jeito que ele tem as respostas e que, né, a gente desconfia. A primeira psicóloga dele falou isso também, que achava, né, que provavelmente ele tinha o QI acima da média. Mas eu tava comparando muito isso, sabe? Não de forma consciente, porque eu sei que o autista é diferente do outro, eu sempre soube disso, eu sei que as dificuldades dele são maiores que a minha, né? Em questão de aprendizagem, em questão de interação, de ansiedade, são bem maiores que a minha, né? Porque o Gabriel eu não vejo, por exemplo, estudando sem ter uma professora auxiliar, uma professora apoiadora. Só um pouquinho, claro, pela falta de diagnóstico, mas eu consegui passar e aprender com muita dificuldade, sem professor auxiliar. Quer falar uma coisa? Posso ficar Vem aqui. Posso ficar? Pode. Tá bom, obrigada. Tá? Mas às vezes não é uma forma consciente, às vezes foi uma forma, acho que inconsciente, eu tava meio que comparando, né? Agora, graças a Deus, o Gabriel tá conseguindo ler palavras de 2, 3 sílabas, né? Mas sem querer, eu acho que tinha essa comparação, sabe? Eu aprendi a ler primeira série, já tá na terceira, não tá conseguindo. E esqueci que não dá, a gente não pode comparar um autista com outro, né? A gente tem que comparar o autista com ele mesmo. Se ele tá evoluindo, né? Se ele tá estacionado, se ele tá regredindo, né? Não com o outro. Eu até cheguei a pensar numa outra autista, assim, que eu fiquei sabendo, assim, ficamos no meu bairro, que é autista severo, e conseguiu aprender a ler na segunda série. E o Gabriel, né, que não é severo, né, ele é moderado, na terceira não tá valendo ainda. Mas que nem eu falei, não é só a questão do QI, não é só a questão do grau do autismo, tem várias outras coisas que o autismo pode dificultar na aprendizagem, que nem a questão da concentração, hiperatividade, a resistência, né? Então, isso tudo influi muito, né? Então, isso estava virando uma angústia muito grande, porque eu acho que sem eu perceber, eu estava querendo comparar ele comigo, estava querendo comparar ele com outros autistas que eu, né, conheci, e não é assim, não é simplesmente o grau do autismo, né, e mesmo tendo o mesmo grau, que vai ter a aprendizagem, por exemplo, ou superar uma dificuldade na mesma idade, tá? Desculpa meu nariz, eu tô com... A rinite tá me atacando, tá me coçando muito o nariz, uma ardência forte, desculpa, tá? Então, e isso que tá acontecendo com isso? Eu tava ficando muito angustiada, muito ansiosa, muito estressada, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ó, Gabi, fala um oi. Oi. Aqui o Gabriel. Tudo bem, meu filho? Tudo bem. Né? E isso pode até passar para a criança, entendeu? Daqui a pouco a gente pode cobrar mais do que a criança pode dar. Isso vai deixar a criança mais estressada, mais irritada, né? E é um erro que, sem querer, mesmo eu tendo conhecimento sobre autismo, sabendo que o autista é diferente do outro, já falei isso em outros vídeos, sem perceber eu estava cometendo esse erro, tá? E é um grande erro, né? E isso pode acontecer até com professores, pode acontecer com terapeutas, né? E isso a gente tem que cuidar muito. Um autista é diferente do outro, né? Tem todas essas questões. E mesmo se tiver o mesmo grau, tá? Porque além da questão do QI, tem a questão das características, né? Né? O Gabriel tem características que eu não tenho. O Gabriel tem a resistência, tem uma intolerância à frustração enorme. Eu não tinha isso, sabe? Eu não tinha essa coisa, sabe, de ser resistente, sabe? Pode ser que eu tenha TOD? Pode ser. Vamos investigar. Então, isso vai também refletir na aprendizagem, refletir na interação social, né? Então, eu quero dizer que as dificuldades vão ser diferentes e, de repente, o tempo de aprendizagem vai ser diferente, entendeu? Por isso que a gente não pode cometer esse erro, né? De comparar um autista com o outro, né? Até para não causar sofrimento para o autista, daqui a pouco a gente achar que ele não está se esforçando, né? Que ele poderia estar melhor e não está por falta de estímulos da gente, a gente se culpa, ou que ele não está se esforçando, né? Que é preguiça e tal, e não é. É que as dificuldades são diferentes e algumas características que um autista tem, outro pode não ter, e vice-versa. Os movimentos repetitivos, que são as estereotipias, né?
E muitos autistas têm. Tem autistas que não têm, né? Abanar as mãos, andar de um lado para o outro. Tem pessoas que são autistas e não têm estereotipias. Tem pessoas que são autistas que têm atraso na coordenação motora. Eu e o Gabriel temos. Tem autistas que não têm nenhuma dificuldade na coordenação motora. Então isso é uma coisa muito assim, particular, muito individual. Então a gente tem que ter muito cuidado para essas comparações, porque isso pode até prejudicar o autista. E eu tô falando desse assunto agora hoje por experiência própria, que eu mesmo, né, estudando muito sobre autismo, claro que eu não sei tudo, lógico que não, nem sou da área da saúde, gente, mas eu sabendo que o autista é diferente do outro, acho que meio que inconsciente, gente, eu nem tava percebendo isso, sabe? Eu tava querendo comparar minha aprendizagem com ele. E como a dele não, né, a questão da leitura tinha uma diferença muito grande, por exemplo, isso estava me causando muita agonia, muita angústia. E agora eu parei para pensar e vi, não, é diferente. Ele é diferente de mim, nós dois somos autistas, mas somos, em alguns aspectos, muito diferentes e temos dificuldades bem diferentes, tá bom? Então é isso, por favor, então me ajudem, gente. Vocês estão me ajudando demais, vocês compartilhar no Face de vocês, compartilhar com o WhatsApp de um amigo, compartilhar nos grupos de autismo, tá? Agora que eu não consigo, pelo menos essa semana eu não vou conseguir, até conseguir desbloquear meu Face, tá? Que alguém entrou lá, tentou entrar no meu Face, até por motivo de segurança o Facebook foi bloqueado e eu não tô conseguindo desbloquear. Acredito que eu vou conseguir desbloquear nos próximos dias, mas não tô conseguindo por enquanto. Então, por favor, me ajudem. Porque quanto mais pessoas assistirem os meus vídeos, mais as pessoas vão ter conhecimento sobre autismo. E só o conhecimento vai diminuir o preconceito, nós temos mais inclusão. E quando tiver muitas curtidas, muitas visualizações e muitos inscritos no meu canal, por isso, por favor, se inscrevam, a internet vai começar a divulgar muito mais o meu canal. E daí vai ter mais chances de alcançar mais e mais e mais famílias. Então não adianta a gente só reclamar do preconceito, só reclamar do bullying, da falta de inclusão, se a gente não fizer nada para reverter essa situação. Então, só que sozinha eu não consigo, não vou conseguir. Então, preciso muito, muito de ajuda de vocês. E é de graça, gente. Se inscrever é de graça, compartilhar é de graça, curtir. Se você gostou, curte agora, é de graça. Comentar, nem que seja 2 palavras. Isso conta para o meu canal ter mais visibilidade e ser mais indicado e aparecer mais para as outras pessoas. Tá? Preciso muito, muito da ajuda de vocês e ficaria muito agradecida de coração mesmo se vocês me ajudassem, tá bom? Como eu sempre falo, eu não quero que meu filho, eu não quero que os outros autistas passem pelo que eu passei, tá? Não é necessário. Todo esse sofrimento, toda esse bullying, toda essa, né, ignorância, muitas vezes por falta de conhecimento sobre o que é autismo e como funciona o cérebro autista, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana. Gostou? Curte agora, comenta, né, que seja 1 ou 2 palavras, até para eu ter motivação de continuar, porque se eu não estiver ajudando, não tem por que eu continuar também, né? Tá certo? Fiquem com Deus.